Falar um pouco sobre o Revis, que é exatamente o refúgio de vida silvestre, é falar sobre uma área de 6,4 hectares, é falar sobre uma diversidade enorme, sobre trilhas, sobre uma fauna e uma flora que são exageradamente belas. Mas o mais importante disso, é um local em que abrange 4 municípios e todos, de uma forma integrada, estão cada vez mais contribuindo para que a gente possa, não só através do plano de manejo, mas acima de tudo, trazer as pessoas integradas para a gente começar a fazer a exploração turística, a melhoria de uma área que merece ser exatamente olhada sob o aspecto de um museu. Um museu a céu aberto, porque estou falando nesse momento da antiga fazenda da Pirelli, que teve uma história na época da borracha e mantém hoje todos os traços que antigamente tinha uma exuberância e uma importância mundial. Falar sobre o Revis, falar sobre o refúgio, é falar sobre a oportunidade de ver revoadas, de falar sobre águas, falar sobre fauna, falar sobre flora, que é algo que hoje os nossos pesquisadores do museu estão intensificando cada vez mais. E essas pesquisas, elas abrangem toda essa área e certamente no decorrer desses próximos 2 anos nós vamos ter muito o que falar. Falar também sobre seringueira. Nós estamos fazendo determinadas trilhas e essas trilhas vão cada vez estando com uma quilometragem maior. Hoje nós já estamos com 61 quilômetros de trilha, que é a trilha do Guarumã. A gente vai parando, né, e vai explicando algumas informações de cada árvore, vai falando um pouco da ecologia, mostra como é que é feita a sangria. Quando dá para ser feito, a gente escolhe uma árvore que está apta para ocorrer essa amostragem. Dar a oportunidade da pessoa estar integrada como turista, como alguém que goste do meio ambiente, como educação ambiental e a importância da gente sentir a necessidade desse pulmão verde que está à nossa disposição e é tão importante para toda a área metropolitana de Belém. Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia é uma unidade de conservação de proteção integral, criada pelo poder público estadual, que tem um grande objetivo que seria a proteção da fauna, da flora e dos recursos hídricos presentes no local. Qualquer ação humana que cause algum desmatamento na área, isso vai levar o que a gente chama de efeito de borda, ou seja, você reduz a área da espécie que está lá protegida. Altera o microclima e alterando o microclima você causa prejuízo para aquelas espécies que estavam adaptadas a um clima anterior. Então isso é prejudicial inclusive para a reprodução da espécie, você deixa ela mais sensível à ação da temperatura, tá? Qualquer mudança de temperatura pode prejudicar a existência da espécie e leva à sua extinção inclusive. O que é efeito borda? Efeito borda é as casas que se fazem aqui, as ruas que passam. A partir daquele momento que começa a fazer aquele barulho, a fauna começa a vir mais para o meio. E a concentração, veja só, nós estamos falando de um universo, e se for pequeno, nós não vamos ter a sobrevivência de muitos. A Revis Metrópole da Amazônia tem mais de 6.000 hectares de área preservada. Isso, de certa forma, é importante para manter essas espécies ali e os recursos hídricos que existem lá. Lá nós temos uma riqueza de espécies que devem ser preservadas, devem ser mantidas. A unidade de conservação, ela tem o seu papel fundamental na manutenção dessas espécies para gerações futuras. Aqui no refúgio,
junto com outras 3 unidades de conservação que te gere aqui dentro, né, que é a APA Belém, o Parque do Tinga e a APA Cumbu, eles juntos formam uma porção aqui, né, da floresta amazônica aqui dentro. Então você vai ter uma área que a gente consegue proteger os espécimes florestais, animais, as plantas, as árvores. Então você consegue fazer essa proteção e com o turismo as pessoas começam a vir conhecer um pouco mais da área, conhecer um pouquinho mais da história. A gente aqui está numa área que tem, além dessa rica diversidade natural que tem aqui, a gente também tem uma história aí da Fazenda da Pirelli. A gente vai ter a questão da história dos engenhos, né, que tiveram aqui na área. Você consegue aqui dentro desse espaço ter assim um leque de opções, fora as outras áreas do refúgio, né? Ele é muito grande, ele chega até o Rio Guamá, então você tem um leque de opções de locais para visitar aqui dentro. As pessoas podem também conhecer um pouquinho aí de comunidades que tem no refúgio, conhecer um pouco o modo de vida deles, como é que eles vivem, o que que eles te oferecem. Também você vai ver locais de uma beleza singular. Tem aqui também, dentro da área do refúgio, exemplares, né, de samalmeiras e árvore rainha da Amazônia. Você tem um leque assim, de opções para quem gosta de natureza, para quem quer curtir isso, as pessoas conhecerem essa área e outras áreas aqui dentro, né, da região metropolitana de Belém, faz com que as pessoas sejam mais sensibilizadas à proteção do meio ambiente. Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia foi criada por um decreto de 2010. Existe todo um regramento dentro do plano de manejo que deve ser seguido. Não pode haver qualquer alteração na área sem que esteja de acordo com o plano de manejo. Então, qualquer alteração que porventura possa surgir, tem que olhar o plano de manejo para ver se ele permite ou não permite a utilização da área. O plano de manejo é exatamente a carta magna de um local do que pode fazer. Vamos fazer um reflorestamento na área, por exemplo. Lá está estabelecido os limites do que pode e não pode ser feito. É uma constituição, digamos assim, de um país. O plano de manejo é exatamente isso com relação a uma unidade de conservação integral, como é exatamente nosso revis. Então, sem ele, não há como determinar instruções normativas. Sem ele, não há como determinar o que pode e o que não pode ser feito, porque tem que se respeitar todos os elos de meio ambiente que são necessários. E os pesquisadores, ao fazê-lo, estabeleceram critérios para que a gente não aviltasse nada, muito pelo contrário, mantivesse aquilo absolutamente selvagem, ou seja, é um local que não vai ser mais alterado de forma nenhuma, porque lá nós temos florestas primárias e secundárias, então nós precisamos que toda a exuberância siga o ciclo selvagem que é necessário. E o plano de manejo é o que estabelece a legislação, as normativas, para que isso não seja aviltado. E ele estabelece que tipo de flora tu podes ter, a soltura de um animal, que tipo de animal que pode ser e que está dentro da vida silvestre daquele lugar. O plano de manejo da Revis foi feito em 2018 e lá você encontra algumas espécies ameaçadas de extinção, tanto da flora quanto da fauna. Da flora nós encontramos, por exemplo, a ucuúba e a castanheira. E dentro dos animais que nós encontramos, podemos citar o sagui, preguiça, a tracajá, a iguana. É um corredor ecológico, é uma área ambiental em que você tem as espécies protegidas de certa forma. Foi criado justamente para isso, para manter as espécies que estavam, algumas inclusive ameaçadas de extinção, para evitar a exploração, tanto da caça quanto da exploração vegetal. Ali é um refúgio em que as espécies de aves, elas acabam usando essa área como rota de migração. Segundo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, existe uma obrigatoriedade na criação da unidade de conservação
da formulação do plano de manejo. O órgão ambiental competente, o órgão gestor da unidade, ele tem a obrigatoriedade de ter um plano de manejo para cada unidade de conservação. Ele tem informações da flora, da fauna, dos recursos hídricos, das comunidades. No caso da Revis, ela permite a existência de pessoas de comunidades tradicionais dentro da unidade. Claro que na criação do plano de manejo você ouve a comunidade. Não só você observa a parte biótica como a parte abiótica, mas também você ouve as comunidades que existem no entorno dessa unidade de conservação. Inclusive, nessa unidade de conservação existe, dentro dos limites, a presença de uma comunidade tradicional quilombola. Pega o Rio Guamá, o limite, pega a BR aqui, pega a alça viária. O município pega Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Isabel, 4 municípios da região metropolitana. O cuidado que se tem exatamente numa área tão sensível, ela tem no entorno dela casas, ela tem no entorno dela um sistema viário em área próxima, em área de borda. Então, esse cuidado para que não haja avanço e cada área viária que vai se fazer ou qualquer edificação maior tem que olhar, porque nós temos uma questão de lençol freático. Ou seja, o que é que pode influenciar no sentido de alterar internamente qualquer uma das 3 etapas que nós temos ali de cuidado, fauna, flora e hídrico. A partir do momento do plano de manejo e as normativas não tem como alterar e nem mais ele pode ser ou voltar para qualquer outra atividade a não ser essa. Não pode morar ninguém, não tem residência, não tem nenhum outro tipo de interferência direta humana. Então ele tem que estar como uma selva que vive e continua nesse universo, porque exatamente nesse local é um dos pulmões que nós temos na região metropolitana de Belém. Ela é muito necessária para nós, para a sobrevivência das nossas espécies. Eu estou falando nossas porque eu estou falando também de fauna, estou falando de nós, seres humanos. E nós estamos muito próximos ao Rio Guamá, que também nós temos que cuidar no sentido que é que pode influenciar no Rio Guamá. Que tipo de problema nós podemos ter? Porque os terrenos lá são de aclive e declive. Então tem interferência de relevo. Então é muito importante que nós possamos seguir à risca o plano de manejo. Dentro do sistema de gestão das unidades de conservação, a gente tem várias modalidades de gestão. Educação ambiental, monitoramento, fiscalização e tem o uso público. É tudo referente ao acesso de pessoas aqui na área. A gente cuida aí da parte da regulamentação, do turismo, das atividades de lazer, das atividades de recreação, também tem um pouquinho aí de educação ambiental misturado aí no uso público. Aqui atualmente a gente ainda não está aberto à visitação de maneira frequente, não é uma visitação regular, como no Parque do Tinga, que a pessoa chega no horário e faz a visitação nas áreas.
Aqui a gente precisa, como a gente ainda não tem alguns recursos, ainda não tem um centro de acolhimento, locais para visitante se alimentar, então a gente ainda faz essa visitação de maneira guiada somente com os condutores ambientais. E aí você entra em contato com esses condutores e eles vão solicitar autorização para a gente para fazer a visitação aqui. Então é proibido o acesso sem condutores. E às vezes a gente, em parceria também com a Prefeitura de Marituba, faz alguns eventos aqui, mas mesmo com os eventos, quando tem evento nas trilhas, nas ruínas, sempre tem também condutor aí atuando em conjunto. Aqui a gente tem 6 trilhas e o circuito da Pirelli. O circuito da Pirelli, vamos dizer assim, que é uma estrada que ela circunda essa área da fazenda, ela tem 17 quilômetros e ela é ideal para ciclistas, né? Fazer passeio ciclístico, você vai encontrar igarapés, vai ter todos os acessos de trilha. E as outras 6 trilhas, é todo o tempo feito manejo, a limpeza delas, para que as pessoas possam caminhar nelas de maneira mais segura, mais ordenada. Tem a trilha do Bambu, da D12, a trilha do Engenho, a trilha do Seringal, a trilha da Samambaia e o atalho da Sussuarana. E aí a gente está também com o planejamento de fazer outras aberturas. Aqui também no refúgio passa também a Rota do Guarumã, que é uma trilha de longo curso, a primeira trilha de longo curso do estado do Pará, foi aberta em 2018, e ela sai lá do Parque do Tinga, da trilha do Iuna, e chega até a comunidade do Ponta Negra, na alça viária, aqui dentro do refúgio. Aqui dentro do refúgio, ela tem cerca de 35 quilômetros a 40 de extensão. O restante aí, ela passa pelo Parque do Tinga e pela APA Belém. Sou condutora ambiental já há uns 5 anos aqui no Refúgio Vida Silvestre Metrópole da Amazônia e venho proporcionando essa qualidade de vida, essa busca da interação socioambiental nessa unidade de conservação. Aqui nós estamos na área da trilha do Seringal e está bem bosqueada e nós possamos realmente ver várias espécies de seringa nessa área em que é desenvolvido o turismo ecológico aqui dentro, com as escolas, com os turistas, e eles podem desfrutar nesse momento em poder conhecer ainda áreas existentes de seringueiras. E aqui nós podemos ver essa área ainda em pé de seringueiras, em que ocorre ainda algumas extrações do látex e da borracha. E é muito importante poder fazer esse resgate para os nossos jovens, mostrar a importância dessa árvore, em que ela contribui para o equilíbrio da nossa vegetação. E é importante nós também fazermos um manejo adequado nela para que ela possa ter ainda vida útil e com que ela possa assim ainda desenvolver, né, o látex para poder ocorrer a produção da borracha. Essas árvores elas foram feito um plantio delas aqui na área, ainda na época da fazenda, já no finalzinho da fazenda, para poder ocorrer, vamos dizer, o resgate da fazenda e ao mesmo tempo o resgate do ouro branco. Só que infelizmente ela, no caso, ocorreu a situação da venda da fazenda, então elas as únicas foram as que ficaram na área, que apresentam aproximadamente uns 52 metros por 400 de fundo, né, só de látex.
e a vegetação vai tomando conta, né? Vai tomando conta, vai tomando o espaço. E é muito de suma importância poder fazer novamente esse resgate histórico para a nossa juventude, para os nossos turistas, eles saberem da existência dessa unidade de conservação que faz esse resgate e mostra essas seringueiras que ainda se encontram em pé. Essas seringueiras que mostram a realidade que se teve no passado e que é importante que a gente possa fazer com que elas ainda se tornem em pé em uma forma de estudo, uma forma de mostrar que elas foram importantes no passado e também é de importância também para o futuro. Essas aqui, no caso, elas estão paradas, não estão sendo utilizadas, porque elas já foram utilizadas, então elas estão sendo manejadas, ou seja, elas não estão sendo usadas porque elas estão se regenerando. Assim como as outras ali, estão tudo se regenerando. Tem que dar um tempo, né? Porque só ficar cortando, só ficar fazendo sangria, a árvore sente, né? Então tem que preservar também. Ao caminhar, nós podemos não só ver, mas também temos que ter um cuidado quando nós conversamos com os turistas, com as pessoas que vêm. Sempre fala para a gente tomar cuidado para não tropeçar, porque nós temos algumas raízes expostas e isso faz parte da nossa Amazônia. As raízes das nossas seringueiras e de outras árvores também predominantes ao redor. Então, a nossa natureza ela é muito diversificada e nós temos uma ecologia muito linda a ser apresentada aqui na nossa área do Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia. O limite que eu sempre costumo estar trazendo é de 15, no máximo 20 pessoas. Nunca chega às 20 pessoas. No caso, nós temos que tomar todo esse cuidado, né? Para poder não sobrecarregar realmente a trilha. Ela está já bosqueada e todo mundo vai em fileira. Nós fazemos algumas paradas, então a gente não costuma estar trazendo muitas pessoas, acima de 20 pessoas. Porque pisoteia, né? Faca para fazer o corte adequado por meio da sangria, né? Para poder fazer a retirada do látex. Tem que tirar a casca, porque na hora de fazer o corte não cair cascalho dentro da vasilha que é depositado o látex, entendeu? Para não ter nenhum tipo de sujeira. E quando fizer o corte, se estiver com muito cascalho assim, fica dificultoso até para fazer o corte. Entre a casca e a madeira dela.
você, se você fizer constantemente, mata. Tem que ter uma periodicidade. É importante nós verificarmos que todo um trabalho de retirada do látex da seringueira tem que ser feito somente de um lado da árvore. Aí o que acontece? Quando a gente faz a divisão dela, a gente faz com que somente essa área, no caso, seja feita a retirada do látex e a outra não. A gente divide ela em painéis. E aí a gente faz a retirada utilizando um passo de 50 centímetros a 1 metro dela. Depois de fazer a retirada, a gente faz com que ela fique numa área de manejo. E depois a gente começa a extrair do outro lado. E essa área não fica mais sendo mexida, para poder ela ocorrer a regeneração dela. Isso é relativo da espécie, né? Então vamos dizer que esse daqui fica sendo utilizado no decorrer de 15 dias. Aí depois você suspende, aí utiliza o outro corte mais 15 dias, você suspende. Até encher, aí vai abaixando a caneca e de acordo com a árvore é que ela vai, no caso, ocorrendo a queda do látex na caneca. E aí você, depois de um determinado tempo, de 30 dias, você pode estar já suspendendo e indo para o outro lado para poder ocorrer a regeneração. E melhor ainda, se tiver um outro manejo que é tratamento de fungicida, pode estar passando. E fica assim depois de um tempo. A semente que eu ainda tenho. E é interessante que aqui ele não tem cheiro de nada. Mas depois de um determinado tempo passa ele ficar liguento, porque começa a formar a produção da liga. Depois ele é lavado, ele retira tudinho. Isso aqui já é o... Olha só como vai acontecer, vai correndo, ele vai ligando. Nós estamos na entrada da trilha da Samambaia, nós vamos poder ver uma grande área de extensão de samambaia e, além dela, uma regeneração da área. Após a exploração, com o passar do tempo, é natural que a vegetação se regenere. Chama de regeneração natural. Então, naturalmente, as espécies vegetais elas vão se regenerando e recompondo o que existia anteriormente, ou pelo menos similar ao que existia anteriormente. Daí a importância da criação da unidade de conservação. Tá? Embora ela tenha sido explorada anteriormente, naturalmente ela vai se recompondo. Eles utilizavam muito essa área para poder fazer a escoação dos bois e também da própria matéria-prima.
Então foi feita uma recuperação dessa área, uma vez que já se existia na época da fazenda, e nós utilizamos para poder fazer um turismo ecológico aqui para os turistas, os amantes da natureza, mostrar para os nossos alunos, né, para as escolas públicas estaduais, federais e municipais, a importância deste ambiente, a importância também dessa trilha, que te mostra aqui também uma grande área de capoeira, onde está ocorrendo a regeneração dessa área, e mostramos, né, a importância do como a natureza ela vai se regenerando, ela vai tomando conta do seu espaço. Você pode ver que nós temos aqui, que ela também ainda possui arame, que na época da fazenda existia assim criação de boi, então essa área não existia floresta, e olha só a encantadora que tá, que ela tomou conta, né? Era uma área de pastagem dos dois lados. Cipó de fogo também, um cipó d'água. É esse daqui, ele retém água. Então, quando a pessoa está em situação de muita sede dentro da mata, então o cipó de fogo, por ele conter muita água, faz o corte e ele sai água. E a pessoa bebe essa água e não é contaminada, ela é super natural. Isso que é bom, porque quando a pessoa está numa situação de sobrevivência na floresta, ela sabendo da existência e que se pode beber essa água, ela usufrui, no caso, desse tipo de cipó. Vamos dizer, ele é jovial, porque o lado da frente é maior que esse, é bem mais grosso. Esse aqui tá jovial, acredito que deve ter quase uns 15 anos, 10 anos. Cresce muito, parece uma árvore. Da trilha, a predominância das pteridófitas, que são as samambaias. Nós temos essa qualidade de samambaia e a outra que é a mais predominante, que é a samambaia grande. Nós estamos numa área histórica ainda da fazenda. Nós podemos visualizar aqui uma capela em ruínas. E aqui é feito um resgate, né, da história local, onde daí se existe em pé as ruínas dessa capela, que é conhecida como Capela Menino Deus ou Capela da Fazenda, Guamá. E a comunidade aqui, quando ela começou a se instalar aqui, vieram trabalhar, foi junto com o gerente, começaram a solicitar com que se tivesse, né, uma área para poder eles fazerem as suas orações. E construíram a capela.
Pode ver que tem uma árvore que ela se desenvolveu e ela está segurando a capela. Ela abraçou a capela. É um cipó. Esse cipó que é o matapau. O pessoal chama de tapiririca. Tapiririca, ela é muito comum em áreas de recuperação, matas de recuperação como aqui. Aqui não é uma mata primária, né? Aqui uma mata uma área de recuperação da fazenda. Ou seja, antes, né, essa área aqui era toda descampada, toda desmatada. Era a fazenda, né? Era a fazenda da Pirelli, de seringa. Depois da seringa veio pasto, né, que era a criação de bois. Então, antigamente isso aqui não existia, essa mata aqui não existia. Aí depois que parou a atividade da fazenda, aí começou a se recuperar, uma recuperação natural. Aqui é o lago, aqui é o chamado Lago da Onça. E antigamente algum seringueiro que falou que viu uma onça, né, tomando água, bebendo água. Provavelmente aquela sussuarana, que é uma onça comum, né, nessas áreas pra cá. Aí depois disso não se ouve mais relatos do aparecimento desta onça. Aí ficou conhecido como Lago da Onça. Próximo do Lago da Onça, e ela também mostra a predominância do bambuzal. O bambu fica mais próximo lá da área alagada, mas tem uma outra área mais lá na frente que nós vamos ver uma predominância muito grande do bambuzal. E vamos poder ver também o outro lado do Lago da Onça, em que ocorre o escoamento, né, dessa água, em que ela se predomina aqui nessa área. A predominância aqui no bambu, em quase toda a lateral da continuação do Lago da Onça. Em toda essa área aqui nós podemos ver que ele é da nossa região amazônica. É muito bom poder mostrar para os nossos alunos, para quem é amante da natureza, poder
conhecer a trilha do bambu e poder ver como é que ele é na nossa região, como é que ele se desenvolve na nossa região. Aqui o guarumã. Achei. Aqui, ó. Olha como ele é. Olha só como é que ele bifurca aqui em cima, olha, tá vendo? A predominância dele aqui, ó. Esse aqui é um guarumã. E ele, olha só como ele é um pouco parecido também com a própria sororoca, por causa dessa lateral dele aqui, ó. Realmente ele é parecido, mas há uma diferença porque ele bifurca depois. É uma samãoeira, quer dizer, são 3 samãomeiras, nasceram juntas. E é muito linda, já tem muitos anos aqui. E aqui do outro lado a terceira samãoeira que nós temos, elas estão juntas. Para cá tem diversos projetos, né? Projetos aí em parceria com a Secretaria de Estado, em parceria com a SEMAS, né? Então, está aí nos trâmites para desenrolar questões legais, né? Burocráticas, mas a gente está com um projeto aí para fazer a visitação aberta, né? É importante salientar que a unidade de conservação, ela tem sido criada pelo Estado como forma de manter toda a biodiversidade que ali existe, tanto da flora, quanto da fauna, quanto os recursos hídricos. Importante salientar que essas unidades de conservação criadas pelo Estado, elas são importantes para que mantenha essas espécies para as gerações futuras.